Fred Figueroa, uma escalação muito próxima do que seria, abre aspas, força máxima do Sport. Alguns pontos. Primeiro, a repetição de Rivera e Sérgio é fundamental para encaixar a saída de bola do time. Segundo, mudou a dupla de zaga. Para muitos, esta é a melhor composição. Terceiro, Matheus Alexandre precisava mesmo voltar. Meu amigo, e tudo que o Fred aí falou parece que deu certo, né? Nós vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E o Sport, com esta vitória e o empate do Vitória no Barradão contra o Altos em 1-1, o Sport é o primeiro time já garantido no Grupo A, classificado para a próxima fase, ok? Pelo menos em quarto o Sport já classifica. E, claro, neste momento, é líder isolado do Grupo A. Vamos falar mais sobre Sport 2, CRB 1 neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. E o time titular do Sport que entrou em campo foi esse aí, ó. Kaique França, Matheus Alexandre, João Silva, Chico, Igor Cariús, Christian Rivera, Sérgio Oliveira, Johan, Gustavo Maia, Lene Lobato e Gonçalo Paciência. Muito bem, segundo essa escalação aí, Kaique França é o goleiro titular. Na lateral direita, muita gente fica em dúvida entre o Matheus Alexandre e o Hereda. O Hereda que não jogou hoje porque ele é jogador do CRB, está emprestado ao Sport. Então, por questões contratuais, ele não podia jogar, né? Então, o Pepe escolheu o Matheus Alexandre. Eu arrisco a dizer, viu, gente, que se fosse o de Plácido, não teria feito aquele cruzamento que o Matheus fez para o Sérgio Oliveira. Porque o Matheus fez aquele cruzamento pela canela, como tem uma perna desse tamanho, parece uma girafa, pô. Se fosse o de Plácido, não teria conseguido fazer aquele cruzamento. Então a gente tem que dar aí 50% do gol ao Matheus Alexandre, né? Essa aqui é uma realidade. Agora, foi um golaço do Sérgio Oliveira. Um golaço. Já a dupla de zaga, na minha opinião, é essa aí mesmo, tá? João Silva e Chico. Eles são hoje os zagueiros titulares do Sport. E aí você tem ali o Igor Cariús na lateral esquerda. Esse aí está consolidado, né, gente? No meio, hoje você teve o Christian Rivera, o Sérgio Oliveira e o Johan jogando ali no meio, tal, né? Porque você teve nas pontas de um lado o Lene Lobato e do outro o Gustavo Maia e o Gonçalo Paciência como centroavante. Deste meio aí, deste meio campo, o Christian Rivera, o Sérgio Oliveira jogaria ao lado do ou Atencio ou Lucas Lima. Na opinião do Pepe, o Pepe é que vai dizer, muito possivelmente, talvez, o Lucas Lima, porque foi o Lucas Lima que substituiu, no caso, o Johan, quando o Johan saiu do jogo, né? E aí, nas pontas, você pode até improvisar um Atencio ali na ponta, né? Porque você tem o Gustavo Maia de um lado, o Lene Lobato do outro, e o Gustavo Paciência na centroavância. Esse time aí, gente, esse time, ele teria apenas duas substituições no meu ponto de vista, tá? Eu tiraria o Johan e colocaria o Lucas Lima e tiraria o Gonçalo Paciência e colocaria o Pablo. Já que a gente está falando de Atencio, o Edinho do Sport trouxe a seguinte notícia. Rodrigo Atencio sofreu uma fratura em um dos dedos do pé esquerdo contra o Decisão e deve desfalcar o Sport por 15 dias. Então, muito possivelmente, Atencio fora das finais aí, das semifinais, né? Contra a equipe do Santa Cruz, tá? O jogo próximo sábado agora na Ilha do Retiro e no outro sábado contra o Santa Cruz também no estádio do Arruda. Talvez o Atencio não possa participar desses dois jogos. Desse primeiro não vai participar de certeza e muito possivelmente do segundo. E vamos ser sinceros, né, gente? O Sport tem elenco. Talvez Atencio faça falta porque é uma grande contratação, tal, mas o Sport tem elenco, né? E eu fui no Twitter e fiz o seguinte comentário. Lucas Lima, Fabrício Domingues, Romarinho e Pablo. Olha só o banco do Sport. Isso sem citar outros jogadores, né, gente? O próprio Rodrigo Atencio, que poderia estar no banco. O próprio Zé Lucas, menino da base do Sport, que está no banco. Um também, Rafael Thierry, que se estivesse bem estaria no banco. Um Zé Roberto, que também se estivesse bem estaria no banco. E aí eu completei dizendo, isso é porque Barleta, Atencio e Ortiz, machucados e Hereda por questão de contrato, não joga hoje. Olha a qualidade do time.
E a qualidade se mostra na hora de fazer substituições, né? O Pepa, aos 16 do segundo tempo, tirou Johan e o Gonçalo Paciência e entraram Lucas Lima e Pablo. E aos 30, sacou o Sérgio Oliveira e o Leno Lobato para a entrada do Fabrício Domingues e do Carlos Alberto. Isso sem falar na outra substituição, que foi uma questão de machucão. Assim, o Matheus Alexandre cansou, né? Então ele saiu para dar entrada, para dar vaga à entrada de Plácido. E aí está a classificação do Grupo A neste momento, né? O momento que eu estou gravando o vídeo, tá? Sport em primeiro com 12 pontos, Vitória em segundo com 11, o Fortaleza em terceiro com 9, CRB vem na quarta colocação com 6, o Altos vem na quinta com 5, e que curioso, né? O Altos tirou ponto do Vitória hoje e tinha tirado o ponto do Fortaleza, porque assim, o Altos hoje empatou com o Vitória e já tinha ganho do Fortaleza, né? Isso ajudou muito o Sport, viu, gente? Muito, mas muito mesmo. O Motoclube vem na sexta com 5 pontos, o Ferroviário na sétima com 4 e o Souza na última colocação com 3. E aí vocês estão vendo os jogos de hoje, né? Do Grupo A, na quinta rodada da Copa do Nordeste. O Fortaleza venceu o Ferroviário por 4-0, o Motoclube venceu o Souza por 3-1, o Vitória empatou com o Altos e o Sport venceu o CRB por 2-1. Vitória e Altos 1-1. E o jogo não foi fácil não, viu? O CRB assustou o Sport em umas 4 oportunidades, tá? Apesar de que o Sport teve o domínio do jogo, o CRB também foi bem perigoso. E sempre ele, Anselmo Ramon, né? A equipe do Sport hoje jogou bem, mas ainda jogou abaixo do que nós estamos esperando, tá? Claro que a gente tem aí pontos positivos. Por exemplo, o Sérgio Oliveira fez o seu primeiro gol e fez uma grande partida. Também tivemos uma boa partida do Christian Rivera. Nota-se que o Sérgio e o Christian, os dois que jogam ali no setor do meio campo, eles arriscam muitos lançamentos, né, a longa distância, e a maioria esmagadora dos lançamentos eles acertam, ou seja, deixando os pontas sozinhos para invadir a área. Isso aconteceu com o Gustavo Maia várias vezes, isso aconteceu com o Leno Lobato, ou seja, a qualidade no passe desses dois atletas é algo impressionante, né? Sem falar também que o Leno Lobato fez um bom jogo, o Gustavo Maia, muita gente dizendo que o Gustavo Maia fez um jogo abaixo, mas eu achei até que o Gustavo Maia foi voluntarioso, né? Gonçalo Paciência, não gostei, ainda prefiro o Pablo como titular. Agora o Gonçalo ele tem uma vantagem, ele briga, né, gente? Ele briga, ele é brigador, ele fica ali, ele é tipo aquele bichinho que fica ali martelando, né? E isso é bom nele, talvez isso chame a atenção do Pepa, né? Mas eu ainda prefiro o Pablo como centroavante do Sport, né? O principal. Hoje, para mim, o Pablo seria titular. A dupla de zaga, já falei, né? O João Silva, porra. O João Silva não passa nada, velho. O cara é duro na queda. O zagueiro titular. João Silva é titular absoluto do Sport, gente. Não adianta. É ele e Chico. É ele e Chico e não tem ninguém. Antônio Carlos no banco, aquele Lucas Cunha no banco e o Rafael Thierry, quando voltar, logo a gente vê. Mas o Rafael Thierry, quando voltar, é banco, gente. Temos que nos conscientizar disso, tá? Rafael Thierry, quando voltar, é banco. A mesma coisa aconteceu com o Lucas Lima hoje. Passou 4 jogos de fora por lesão, voltou no banco. E aí, quando entrou, vocês viram o Lucas Lima correndo, né? Porque, claro, ele sabe que o elenco hoje é muito qualificado e que se o Sport for campeão, ele também ganha, mas ele quer ser titular, né? E aí ele vai ter que reconquistar a posição de titular. Eu acredito que ele... Assim, mais cedo ou mais tarde o Lucas Lima vai reconquistar essa posição de titular, mas sem dúvida nenhuma, o meio campo hoje, o negócio já fica mais pesado, né? Mais pesado. Enfim, gostei do jogo do Sport, até que enfim o Sport venceu um adversário, digamos assim, com alguma qualidade, não é? Porque quando o Sport jogou com o Santa Cruz, perdeu, jogou com o Náutico, perdeu, jogou com o Fortaleza, perdeu, na Copa do Brasil pegou um adversário fraco, mas empatou e perdeu nos pênaltis. Então hoje o Sport pegou um adversário, digamos, com uma certa qualidade, que é o CRB, que deve ficar com a 4ª vaga deste grupo. A princípio, deve se classificar Sport, Vitória, Fortaleza e CRB neste grupo, né? Então o CRB ainda vai dar trabalho lá na frente a alguém, ok? Então foi um teste bom para o Sport. Esse jogo poderia ter sido 2-2, viu? Não se engane, poderia ter sido 2-2, mas o Sport também poderia ter feito um terceiro gol. Ficou meio que aberto para uma vitória do Sport ou um empate, ok? Ficou meio que aberto assim, pelo menos eu vejo assim o jogo, tá? Foi um bom jogo e até que enfim o Sport venceu com uma certa moral, podemos dizer assim, um adversário que dá, digamos assim, um adversário assim, como é que eu posso dizer? Que não foi essas babinhas que o Sport venceu, porque o Sport pegou o Motoclube, meteu 5 ou 6, pegou o Maguari, meteu 5, pegou o Decisão, meteu 3, pegou o Jaguar, meteu 4. Não,
O CRB é um time muito maior que todos esses aí. E foi na Ilha do Retiro e vendeu cara essa derrota, tá? Perdeu, mas vendeu cara. Eu, se eu fosse torcedor do CRB, eu estaria satisfeito, mesmo o meu time tendo perdido o jogo. Ok? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal, segue o líder. Tchau, galera!